Olá, que bom que você voltou conosco, porque são 6 horas e 36 minutos e agora a gente vai ter uma entrevista super especial com o deputado estadual do PSDB, Carlos Avalone. Nós vamos falar praticamente de 2 temas aqui super importantes. Tem aí a questão da lei orçamentária, a LDO de Mato Grosso e, infelizmente, gente, uma notícia triste. As queimadas no nosso Pantanal mato-grossense. Então, sobre este assunto, nós temos aqui a presença do deputado. Obrigada pela sua participação, por estar conosco aqui hoje, nesta sexta-feira, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando, então, sobre o nosso Pantanal, que, infelizmente, mais uma vez está sofrendo. A fauna e a flora aí são alvos desses incêndios que acontecem. Nós temos um cenário desastroso do ano passado. Ninguém queria a repetição daquele quadro terrível, difícil de apagar da memória dos mato-grossenses e dos brasileiros, porque, afinal de contas, o Brasil chorou junto com aquele incêndio sem proporção. E dessa vez, durante esse período de estiagem, mais uma queimada, né? Regiões isoladas. E o senhor acompanhou ontem, eu queria que o senhor pudesse dizer para a gente, o senhor rodou aí uns 60 quilômetros da Transpantaneira dentro, né? Conta pra gente o que o senhor flagrou lá e por que o senhor foi lá no Pantanal. Carlos Avalone. Não, primeiro, o ano passado nós fomos surpreendidos por aqueles incêndios florestais. Aliás, surpreendidos quando não poderíamos ser surpreendidos. O Estado foi surpreendido quando não poderia ser. Porque hoje nós temos as condições meteorológicas que nos avisam dos problemas. Mas, como tínhamos uma situação de muita concentração de massa dentro do Pantanal, e isso ocorreu de uma forma catastrófica, com uma perda muito grande, não só para a fauna e para a flora, mas também para a economia pantaneira. E nós viemos preparando, desde o ano passado, sobre a coordenação da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, com o Congresso Nacional, com muitos envolvidos, SEMA, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, OAB. Nós estamos fazendo diversas reuniões, 6 reuniões já foram feitas e eu já tive 6 vezes no Pantanal fazendo visitas a locais para ver como estavam os trabalhos para prevenção. E uma muito boa prevenção, com atitudes como montar o Corpo de Bombeiros em Poconé, a instalação no aeroporto de Santo Antônio de toda uma estrutura aérea do Corpo de Bombeiro, o treinamento de mais de 1.000 militares das Forças Armadas em 4 quartéis, aqui em Cuiabá, Cáceres, em Rondonópolis e na região de Barra do Garças, capacitação de comunidades indígenas, quilombola, em uma ação muito forte de prevenção. Nós conseguimos, até este incêndio que começou no sábado, uma redução de 97% nos incêndios do Pantanal no mesmo período do ano passado e desse. Então são números realmente animadores em comparação com o ano passado. Mas ontem, além desse incêndio que está sendo quase já terminado, que tem as imagens agora aí, eu visitando lá, mostrando todas as estruturas que foram disponibilizadas pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, para que pudesse ser feito esse combate. Eu fui até a frente do fogo, eu fui até onde estava pegando fogo, lá para entender como que funciona. E essa ação que o Corpo de Bombeiro está fazendo ali, que parece simples, é o resfriamento. Mas nesse ponto ali, estava aquele fogo subterrâneo. É impressionante o fogo subterrâneo, impressionante. Ele vem por baixo, você olha e vê, cadê o fogo? O fogo está aqui embaixo. Aí você abre e você sente o queimar por baixo, ele vem pelas raízes. E aí você tem uma mata aqui e o fogo vem por baixo e de repente começa o fogo novamente. Quer dizer, então as equipes elas ficam fazendo resfriamento e vendo pela fumaça aonde tá tem. Aí agora, é isso aí. Quer dizer, é impressionante isso. Nós ouvimos no ano passado, mas eu fiz questão de ver. Ele está dando todas as explicações ali para mim. E assim as condições para eles irem, da onde eles estão hospedados, que o Hotel Fazenda Mato Grosso disponibilizou para eles, até o ponto do fogo, que é a 14, 15 quilômetros, a gente demora 1 hora e meia. Pelo terreno e pela dificuldade de chegar. E chega lá, você vai resfriar para que o fogo não recomece. O fogo começou dia 7, no sábado, esse daí já está praticamente controlado, tem só uma frente de incêndio e começou um outro nos Guatós. E aí, se eu pudesse mostrar o áudio... Essa água aí, deputado, desculpa, vem da onde? Essa água tá anteriormente mostrou aí uma piscina grande, amarela,
onde uma empresa foi contratada pela Defesa Civil, levou esta piscina lá, está do lado do Hotel Fazenda. Ele leva com caminhão-pipa essa água? Como é que é? Bombeamento, bombeia do Rio Pichain e está colocando nela. Os aviões estão ali do lado, aí o corpo de bombeiro vem, coloca e abastece essas caminhonetes, o caminhão. Então, por isso que nós conseguimos com o governador, com o Marcelo Padeiro, uma patrol a mais agora, para abrir essas estradas dentro do Pantanal. Porque senão o bombeiro não consegue chegar. O que acontecia o ano passado? Ia de helicóptero. Eles soltavam os bombeiros lá. Eles ficavam no meio do fogo. Olha, esses caras são realmente heróis. Porque, olha, esse enfrentamento do fogo no Pantanal é uma coisa impressionante, a forma como é feita. Apoio da Defesa Civil, da SEMA e os pantaneiros. Olha, essa pista que vocês viram de pouso lá, ela, quando começou o fogo, ela precisava aumentar 400 metros. O presidente do Sindicato Rural de lá, o Raul, subiu em cima do trator e ele fez, junto com o vereador Dudu, que foi na roçadeira. E terminaram de arrumar a pista para os aviões começarem a descer. Assim, hoje o Raul está lá na região do Chumbo. Muito legal. Começou um outro grande incêndio na região do Chumbo agora e outro no Guató. Então nós estamos com 3 incêndios nesse momento e que, assim, perto do ano passado é muito pouco. Perto do que precisa é bastante. Agora, há aí de novo fogo subterrâneo. Mas, assim, a situação de seca lá é impressionante, é maior do que a do ano passado. Deputado. Então, por isso nós fomos lá para ver perfuração de poços artesianos. Tem cabimento? Poços artesianos, 5 na Transpantaneira, para poder jogar água para os animais poderem tomar água. Deputado, agora a preocupação é cuidar dos animais. Uhum. Deputado, ninguém conhece melhor o Pantanal do que o homem pantaneiro, né? Infelizmente, no ano passado, tivemos aquela catástrofe com repercussão internacional. Eu vi em várias entrevistas que eles reclamaram muito que não tinham sido ouvidos à época por conta desse combate de incêndio no Pantanal, né? Com mais de 3 milhões de hectares, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul. Você falou em algumas entidades, várias reuniões, falou em OAB, falou em SEMA, falou em IBAMA, falou um monte de... né? Os pantaneiros dessa vez estão sendo ouvidos, considerando que eles realmente conhecem o Pantanal e sabem como lidar com o fogo, o manejo exatamente com isso. Estão sendo ouvidos dessa vez? Estão sendo. O Raul mesmo, que é o presidente do sindicato, todos os fazendeiros, eu já fui várias vezes, eu estou passando, ontem eu passei e parei nas comunidades, os donos de hotéis, o que esses donos de hotéis, aí, o Leopoldo, o Digro, o André, da Araras, o que eles têm apoiado, em nome deles eu quero cumprimentar todos aí que têm feito isso e têm se comunicado com a gente. Assim, hoje nós estamos em contato direto. Começa algum incêndio, o bombeiro é avisado, logicamente, em primeiro lugar, em seguida é uma rede e as equipes todas se movimentam para lá. Nesse fogo que nós mostramos aí, tem 4 pá-carregadeiras colocadas lá. 2 do Estado e 2 dos proprietários. E assim mesmo, mais uma, nesse áudio que eu até, em outra oportunidade, vou mostrar para vocês, o cara desesperado ligando para o vereador, dizendo assim, pelo amor de Deus, os índios estão tocando fogo aqui e nós não podemos fazer nada, não podemos entrar lá, porque a cultura indígena permite. Agora você imagina, com essa seca, eles põem fogo para plantar e o bombeiro não pode entrar. Aí fica esperando todo mundo na divisa o fogo passar. A hora que o fogo passa, eles começam a apanhar. Isso tem cabimento uma coisa dessa. Mas é assim, a legislação é essa e não tem o que fazer. Nós estamos qualificando, capacitando os indígenas para eles apagarem. Só eles podem ir lá dentro. E todo mundo fica com as máquinas esperando em volta. O cara fala isso. Olha, tem gente que nem índio Guató, mas está tocando fogo aqui, eu estou esperando. Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar da lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2022, que tem números aí positivos, uma projeção maior do que era esperado, um percentual um pouquinho mais elevado, estamos falando aí de bilhões, 24 bilhões de reais, é algo que chama muita atenção e eu quero nesse momento traçar com o senhor um contexto mais social da lei de diretrizes orçamentárias. Por quê? Por conta da pandemia, deputado. Chamou muita atenção essa questão. Será que o governo não está muito sensível, errou? E aí, é claro que as emendas existem justamente para fazer correções. E eu vou começar falando sobre 2 situações, habitação e também a questão de capacitações.
A peça orçamentária prevê apenas a construção de 200 unidades habitacionais frente a esse cenário desastroso, pandêmico, em que empurrou grande parte da população mato-grossense à beira da miséria. Não tem alimento à mesa e muito menos habitação. Capacitação, apenas 10 mil. Conta pra gente, são esses os números reais aí da LDO? Podem ter modificações? Na realidade, em relação às casas populares, não é o número real. Eu identifiquei esse número, questionei a Secretaria de Fazenda, o secretário adjunto Capistrano, que estava fazendo a apresentação, ele logo em seguida retornou a palavra e mostrou um programa que está sendo feito pelo MTPAR, onde as prefeituras, elas, num chamamento, elas apresentam os projetos. Existe recurso do governo, talvez isso eu vou me informar melhor, talvez não esteja comunicado adequadamente e eu não sei quantas apresentações dessas as prefeituras estão apresentando. As 200 casas, me parece que é uma ação específica da Secretaria de Infraestrutura e o resto no sentido de que todas as outras que não estão lá quantificadas, e eu pedi para que fosse informado quanto foi feito já no passado, neste ano, e quanto será feita a proposta para o ano que vem. Quanto à qualificação, essa sim me chamou muita atenção. Eu fui anteontem no lançamento do Alfabetiza, que é um programa fantástico da Secretaria de Educação do Governo do Estado, onde, identificado quase 200 mil pessoas analfabetas em Mato Grosso, a Secretaria está se mobilizando e só nos próximos 6 meses vai alfabetizar 50 mil pessoas. Então, você veja bem, 25% de todos os analfabetos do Estado pretende se alfabetizar em 6 meses. Grande ação, fantástico. Além disso, tem muitas outras ações no Alfabetiza. Agora, quando você vai para a qualificação, e nós temos 360 mil pessoas abaixo da linha de pobreza, significa pessoas que vivem com menos de R$100 por mês, você pega uma proposta de 10 mil pessoas para se qualificar. Essas pessoas não estão preparadas para sair dessa linha de pobreza. As oportunidades de Mato Grosso são grandes, por exemplo, no etanol, por exemplo, na ferrovia, dando certo elogiar a coragem do governador e a iniciativa da Assembleia em fazer a ferrovia estadual, que vai chegar aqui na Baixada Cuiabana, ela vai gerar 120 mil empregos em 4 anos. Só que essas 360 mil pessoas não estão preparadas para ocupar esse emprego. Nós vamos trazer gente de fora? Nós temos que preparar a nossa população. E aí a proposta do governo está lá 10 mil pessoas. O que eu estou dizendo é que nós, Assembleia, setor produtivo e governo, temos que preparar um projeto audacioso, igual o do Alfabetiza, com a participação da educação, com a participação das federações, para que a gente, CECITEC e a Secretaria Social, para a gente capacitar 50, 60, 100 mil pessoas, que é o que nós precisamos fazer. Não é só dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar. Tem que ensinar a pescar. Esse é o momento. Nós estamos fazendo um bom projeto de entrega de cesta básica, a sociedade está ajudando muito, e precisa nesse momento, mas não é só assim que nós vamos resolver o problema social. Deputado, essa questão da capacitação, a utilização dos recursos do Estado nesse sentido para o trabalhador, ela é importante, acredito que seja muito importante, sem dúvida, ao longo do processo e ao longo do tempo. Mas o que é fundamental? Fundamental é nós, sobretudo, atendermos essa demanda que você acabou de nos trazer, de 65 mil famílias que vivem na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, em extrema miserabilidade. Não seria muito mais fácil, considerando que o Estado teve um orçamento incrementado de 2 bilhões de reais, de 22 para 24 bilhões de reais, transformar isso em um benefício mais direto ao trabalhador ali, no dia a dia dele, por exemplo, fazendo a redução do ICMS, do gás de cozinha, da cesta básica, da energia elétrica, estudar uma possibilidade exatamente dos combustíveis que estão caríssimos, altíssimos e impactam diretamente na economia. Não seria uma ferramenta mais direta essa conversão? Sempre que a gente puder fazer redução de ICMS, principalmente para essas pessoas, ela é fundamental e tem um impacto melhor. Por exemplo, quando o Dante de Oliveira, lá na sua época de governo, resolveu que tinha que aumentar a energia, a primeira coisa que ele fez foi isentar quem consumia de 0 a 100. E aí, por 10% para quem consumia de 100 a 150. Era uma forma de compensar aqueles que menos
tinham para pagar. Mas hoje, essas pessoas já não pagam ICMS na energia, porque consomem só 100 kWh. Parte delas, 100 mil pessoas, o governo e a Assembleia estão atendendo com R$100 por mês do Ser Família, mas imagina, o cara ganha abaixo de 100, recebe mais 100. Dobrou o dinheiro dele, mas é totalmente insuficiente. E aí, essas pessoas, nós temos feito um trabalho, todos nós, eu tenho certeza, o brasileiro ele é muito solícito e muito atencioso. No nosso bairro lá, a minha esposa tem ido de casa em casa, feito um cadastramento para ver quem mais está precisando. As pessoas que mais estão precisando, que estão nessa linha, essas pessoas elas estão sem amor próprio. Elas estão assim, se sentindo muito mal. Você conversa com elas, você vê que a falta de autoestima é muito grande. Então, assim, nós precisamos qualificá-las. Só informa aí para os nossos telespectadores que a sua esposa é a vereadora Maria Valone. Isso, é a vereadora Maria Valone. Não falou. Porque senão a pessoa não vai entender. Que é vereadora e tem feito um belíssimo trabalho nesse ponto aí, porque ela tem uma sensibilidade muito grande. LDO, Kleber? Eu tenho uma pergunta sobre LDO. Um dado que veio à tona ontem, nessa audiência que teve, deputado, é o seguinte: a previsão na LDO para a renúncia fiscal no próximo ano é de 5,3 bilhões. Fiz uma conta aqui de padeiro, que eu não sou especialista na área, mas isso daria 21% dos 24 bilhões previstos. Não é muito, a minha pergunta para o senhor, não é muito. 21% do orçamento do ano que vem, ou equivalente a 21% do orçamento programado para um ano em Mato Grosso ser destinado à renúncia fiscal? Não é muito, não. Aliás, se fosse 10 bilhões, o Estado estaria melhor. Por quê? E eu explico. Primeiro que nesses 5 bilhões estão as renúncias que vão direto para o bolso da população. Por exemplo, a cesta básica. A renúncia na cesta básica está nesses 5 bilhões. A última vez que eu fiz os cálculos era 600 milhões. Está também aí essa renúncia que eu falei da energia, para quem ganha até 100, quem consome até 100, 150, até tal, que está abaixo desse negócio. Está o IPVA. Então tem várias renúncias, que é mais de 1 bilhão, que são diretas para o bolso do trabalhador. E que eu tenho certeza que ninguém discute estas. O que é discutível e que as pessoas gostam de discutir, e é importante que se discuta, já tem 3 CPIs, uma concluindo agora, até novembro, é a terceira CPI sobre renúncia fiscal, é justamente se elas são boas ou não são boas, se elas dão resultado ou não dão. Eu sempre lembro que quando nós criamos a maioria dos incentivos fiscais, que a maioria dos incentivos fiscais que nós temos hoje foram criados no governo Dante Oliveira e eu era o secretário, eram programas como ProAlmate. Ninguém discute o ProAlmate. Ninguém tem dúvida do que o ProAlmate trouxe benefício. E nós tínhamos o ProAlmate para a agricultura e o ProAlmate indústria, para tentar industrializar o Estado. Começava pela produção e aí vinha. Nós tínhamos 1% da produção do Brasil, temos 70% da produção do Brasil. Você vai em fazendas no interior e você tem 400 empregos diretos, você tem agroindústria nessas fazendas, você tem desencaroçadeira de algodão, as cidades como Campo Verde já tem fiação, já tem um pouco de tecelagem em outras cidades como Sapezal e outras. Quer dizer, estes incentivos são fundamentais. Eles podem transformar aqui, se não fosse o problema da ociosidade hoje, das tecelagens no Brasil, por causa do combate e da concorrência da China, nós já estaríamos com um parque têxtil mais forte, mas hoje não tem sentido construir parque têxtil, porque 50% do parque têxtil brasileiro está ocioso por causa da concorrência com a China. Então, assim, o incentivo fiscal ele tem que ser analisado individualmente. É possível que tenha incentivo fiscal que não seja os melhores? É possível. E por isso tem que ser analisado. Agora, no geral, o incentivo fiscal é bom. E faço comento mais uma coisa com você para encerrar esse assunto. Encerrar na minha fala aqui. Por favor, Kleber. É assim, eu tenho desafiado, olha bem a palavra que eu estou dizendo, eu tenho desafiado o Fórum Sindical a sentar comigo e com uma equipe, eles com a equipe deles e eu com a minha equipe, para a gente discutir os incentivos fiscais. Eu tenho feito isso há 3 anos. Na última reunião com o Fórum Sindical, novamente eles sentaram para discutir o RGA e jogaram nas costas dos incentivos fiscais o RGA que não é pago. E eu falei assim, olha, então eu faço mais uma vez o desafio. Vamos sentar para discutir? Mostra para mim onde está o erro e nós vamos consertar e eu vou mostrar para vocês os benefícios. E aí o presidente Max falou, ó, daqui para frente o desafio não é mais o Avalone, o desafio é da Assembleia e o Avalone vai conduzir isso. Então, eu quero discutir o assunto, porque aqueles que não tiverem bons, e pode ser que existam,
aliás, deve até ter alguns que não são, ou que tem que terminar, vamos corrigir. Agora, incentivo fiscal é coisa boa. Agora, menos importante do que era antes da reforma da 631, da guerra fiscal. Antes, quando nós tínhamos a guerra fiscal, era insuportável trabalhar no Mato Grosso se não tivesse incentivo fiscal. Os outros davam um monte de coisa e o empresário daqui não tinha. Você não concorre no mercado nacional se você não conseguir ter preço competitivo. Deputado, só uma perguntinha. Por que nós ainda temos empresas em Mato Grosso, como a Max Vinil, que eu soube disso recentemente, fiquei assim estupefato, que transferiu a sua sede para Paraguai, por exemplo? Competitividade. Quer dizer, apesar desse tanto de incentivo fiscal, ainda não é suficiente. Pois é, para você ver como são as coisas. Lá no Paraguai, as questões trabalhistas são muito leves. Eu até não aprovo, né, de tanta coisa. Se não me engano, quase um trabalho escravo. Isso férias a cada 2 anos. É um negócio assim impressionante. Mas isso faz com que o preço do produto seja muito menor. O senhor está dizendo para mim que fica mais barato para ele pegar todos os insumos daqui, levar lá no Paraguai, fabricar tinta para trazer para vender para nós aqui. No caso dele, eu acho que o insumo não é daqui. Tem mais isso também. Agora sim, quando você pega, por exemplo, o etanol, por isso é que eu falei várias vezes aqui, eu agradeço a pergunta, eu falei assim, pode ser que não tenha incentivos que sejam bons. Por quê? Nós sempre trabalhamos que as coisas que nós temos aqui, que é onde você começou aí, nós não podemos permitir. Eu não posso permitir que uma fábrica de etanol seja montada em outro lugar que não seja Mato Grosso. Pode montar no Mato Grosso do Sul, em Goiás, mas montar longe daqui, nós produzimos o melhor milho, nós temos a melhor condição. Então, nós temos que dar condições para as nossas coisas. Soja, milho, algodão, tem que ser produzido aqui, cana. E assim vai. Nós temos muita coisa, gergelim, feijão. Nós temos que pegar toda essa indústria que trabalha com isso, a agroindústria, carne, processamento de carne, frango, é tanta coisa. E falar, olha, o paraíso é aqui. Venham para cá. Agora, nós não podemos dar incentivo fiscal para montar aqui uma fábrica de jato. Nem uma fábrica de automóvel. É muito melhor fazer automóvel lá perto do mar. Dos portos. Você entendeu? E às vezes se quer dar incentivo, por exemplo, Goiás tem fábrica de automóvel, tem não sei o quê. A que custo? Hoje, esse equilíbrio fiscal de Goiás está complicado, porque eles abriram tanto para incentivo. Quer dizer, aí o cara fala, mas você não está defendendo o incentivo? Eu falei, esse não. Por isso que o incentivo tem que ser o certo, o correto, o justo. De acordo com a vocação econômica, o perfil do Estado. Exatamente. Nós temos uma vocação, vamos trabalhar nela. Agora, quem devia fazer isso? O governo federal. Não esse. Não é uma crítica a este governo. A todos. Eles deveriam definir o que é uma federação. Olha, o Mato Grosso é o agronegócio, está aqui, nós vamos dar condições melhores. Como? Infraestrutura, estrada, ferrovia. E nós vamos ser o melhor. Certo? Agora nós ficamos sofrendo, lutando por uma ferrovia há 50 anos. 50 anos. Lutando por uma ferrovia que não consegue chegar. Deputado, é fato que país nenhum cresce, estado nenhum cresce sem incentivo fiscal, sem renúncia fiscal, uma política boa de incentivo fiscal. Tanto é que o governo federal, só em renúncia, praticamente 500 bilhões de reais, justamente para poder fomentar a economia. Mas o que me preocupa aqui, principalmente no estado do Mato Grosso, é que política de incentivo fiscal é essa? Qual a contrapartida? Se você pegar países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, por exemplo, Reino Unido, Alemanha, a contrapartida de um incentivo fiscal a uma indústria, geralmente não é só a questão da empregabilidade, ou seja, quantos empregos ela vai gerar, mas, sobretudo, o aspecto social daquela empresa. O que é que, de certa forma, socialmente ela vai contribuir? Adotando uma escola, apoiando uma unidade de ciência dentro de uma universidade estadual, por exemplo, garantindo merenda, muitas vezes, para a rede municipal de ensino. Essa contrapartida que eu acho que é inconsistente no nosso estado por conta dos incentivos que são dados, ou é desconhecimento da minha parte. Gostaria de ouvir do senhor como é que funciona isso. Primeiro eu concordo. Eu acho que todo mundo tem que participar mais, principalmente dessa contrapartida. Mas você sabe que o brasileiro ele tem uma característica. Ele não fala o que ele doa. Esse é um problema da nossa cultura. Nós ajudamos e não gostamos de falar da ajuda. Parece que se sente mal falando. Eu dei a cesta básica, eu apoiei tal coisa. Vamos citar alguns exemplos.
eu passei a procurar mais isso. A AMAGE tem uma fundação AMAGE, tem uma estrutura, é a filha do Blairo que cuida, pelo menos que cuidava disso. Tem uma estrutura inteira trabalhando a questão da área social. Olha, põe recurso próprio, eu já acompanhei, faz concurso da área ambiental, concurso da área social, premia, põe prêmio, eu já disputei um prêmio desse pela Ação Verde, por uma ação que nós fazíamos lá na federação. Então, assim, fazem muita coisa. Eu acompanho o Grupo Bom Futuro para falar dos maiores, que são chamados de barões e tal, e que não fazem. Quer dizer assim, a Bom Futuro tem 8.800 funcionários, todos com Unimed, todos com projetos sociais importantes lá dentro. Eu já participei da entrega de premiações na área ambiental, na área social, promovem esses ambientes e promovem várias áreas. Citei apenas 2, mas são várias outras que assim fazem. Outro dia houve na questão das cestas básicas, a federação liderou, junto com a AMAGE, inclusive, uma captação de recebimento de cestas básicas, que doaram mais de 400, 500 mil cestas básicas por todos os fatos. Isso acontece também, e talvez não seja sistematizado. Então, a gente precisa ver se todos estão fazendo, se não. Mas isso é que nem o investimento na universidade. Nos Estados Unidos, todo mundo que sai da universidade e fica rico, investe na universidade depois. Exatamente. Né? É cultural. Ele faz isso naturalmente. Tentar fazer isso por lei, pode, mas não vai funcionar. Agora, nós precisamos mostrar esses bons exemplos para que todo mundo comece a fazer. Agora, só para a gente encerrar essa entrevista, deputado, só queria que o senhor pontuasse aqui, a gente falou o tempo todo da LDO, quando essa peça orçamentária agora vai ser analisada no plenário, tem as comissões ainda, será que até setembro, outubro, já aconteceu a votação dessa peça? Eu acredito que até o final de setembro a gente conclua a LDO e estamos aguardando em seguida a vinda da LOA, que aí sim nós vamos falar dos números. Na LDO a gente fala das metas, fala do direcionamento, e na LOA a gente vai falar aí sim dos números para que a gente possa preparar o orçamento para o Estado do ano que vem. Deputado, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no estúdio do programa Notícia de Frente. Deputado deputado Carlos Avalone falou sobre a LDO e também sobre as queimadas lá do nosso amado Pantanal Mato Grossense. Olha só, agora eu vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.